La sera di quello stesso giorno, Ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro depois do sábado, enquanto os portões do lugar onde os discípulos estavam foram fechados por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. A passagem de hoje fala-nos da manifestação do ressuscitado aos discípulos na noite desse mesmo dia. Começa por dizer onde estavam, trancados em casa, com as portas fechadas, porque tinham medo dos judeus. Na noite do mesmo dia de Páscoa, enquanto todos estão fechados dentro de casa, Tomé está lá fora. Começamos a gostar dele porque ele não tem medo de estar lá fora. Ao falar dos discípulos, significa que não se dirige apenas aos 10 que estiveram no cenáculo, mas dirige-se a todos os discípulos. Isto é, a experiência que agora nos conta é uma experiência que todos os discípulos devem ter. Eles têm medo dos judeus. Devemos esclarecer que no Evangelho segundo João, os judeus não são todos o povo de Israel. São a imagem dos descrentes, daqueles que se opõem à proposta do novo mundo feita por Jesus. Apenas aqueles que se sentem incomodados pela sua luz e preferem as trevas do velho mundo. Esta primeira comunidade tem medo. E é a imagem da igreja quando tem medo daqueles que não aceitam a proposta de homem que ela faz. A proposta de um mundo novo, de uma sociedade nova, é a igreja que teme o confronto com aqueles que pensam e vivem de uma maneira diferente. Retira-se, refugia-se e vê o mal em todo lado, mesmo onde não existe, e se isola, porque teme de não saber responder às questões que o mundo coloca. Não sabe dar, pensa de não saber dar as razões das suas próprias escolhas. Tem medo, fecha-se sobre si mesmo, e o medo é sempre um péssimo conselheiro para a igreja. Chiediamoci, come mai i discepoli, sera di Pasqua, hanno paura? Perguntemo-nos, por que os discípulos na noite de Páscoa têm medo? A razão é que ainda não tinham feito a experiência do encontro com o ressuscitado. E todos os nossos medos também têm a mesma origem. Falta a luz do ressuscitado, que ilumina e deve iluminar cada momento, cada escolha da nossa vida. Creio que mesmo entre nós, há mais admiradores de Jesus de Nazaré e das suas propostas morais, mais do que aqueles que realmente viram o ressuscitado. O que levou os discípulos de seus medos a Jerusalém na noite de Páscoa? Jesus vem e fica no meio deles. Estes verbos empregados pelo evangelista João são importantes. Devemos notar que não diz que Jesus aparece e depois desaparece. Não. É uma presença agora que permanece no meio da comunidade dos discípulos. O evangelista diz que no dia de Páscoa, os discípulos tomaram consciência de uma nova presença, uma nova maneira de Jesus estar presente no meio deles. Uma presença que transcende de todas as limitações que pertencem ao nosso mundo, as do espaço e do tempo, e é uma presença que é atual hoje. Se não tomarmos consciência da presença do ressuscitado em nosso meio, emergirão todos aqueles medos e que a história da igreja nos diz ter sido vivida. Ouçamos agora o que estes discípulos veem e que permanecem juntos, mais do que pela fé em Cristo, pelo medo. Più che dalla fede in Cristo, dalla paura. dopo aver detto ai discepoli, pace a voi, Depois de dizer aos discípulos, a paz esteja convosco,
Ele mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E os discípulos regozijaram-se quando viram o Senhor. Jesus disse-lhes novamente: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Quando se manifesta o grupo de discípulos reunidos na noite de Páscoa, o ressuscitado diz-lhes: A paz esteja convosco, e depois mostra as suas mãos e o seu lado. Este não é um gesto de justificativa, como se Jesus quisesse demonstrar a sua própria corporeidade ressuscitada. Temos de apagar esta imagem que vemos nas pinturas ocidentais, Jesus que sai do túmulo e que continua a ser o mesmo de antes, com o seu corpo e volta entre nós. Não, a ressurreição não é isso. A ressurreição não é voltar aqui, mas sim entrar no mundo de Deus, no mundo definitivo, aquele mundo em que todos nós entraremos. Como é que ele mostra as suas mãos e o seu lado? Não se reconhece uma pessoa pelas suas mãos e o seu lado, se reconhece pelo seu rosto. Em vez disso, Jesus mostra a sua própria identidade nas suas mãos e lado. Por isso temos de contemplar bem as mãos, porque são a revelação das mãos de Deus. No Antigo Testamento, falamos das mãos de Deus, mas a revelação do rosto de Deus e também das suas mãos é progressiva, e a revelação plena das mãos de Deus encontramos nas mãos de Jesus de Nazaré. O que significam as mãos? As mãos indicam as ações, as obras que se realizam. E olhamos para as mãos de Jesus, porque ele mostra a sua própria identidade nas obras que ele realiza com suas mãos. Estas mãos fizeram a proposta do novo mundo, a do serviço, dom do amor. Mas estas mãos foram pregadas, bloqueadas, por aqueles que queriam perpetuar o antigo trabalho das mãos. Depois, para além de suas mãos, mostra o seu lado. Do seu lado saiu sangue e água. O sangue indica a vida na cultura semítica e da sua vida doada totalmente por amor. A água é vida nova. A do Espírito é o DNA divino que nos foi doado. Mãos e lado são, portanto, a carta de identidade do Filho de Deus, mas não só de Jesus. Devem ser a carta da identidade de cada filho de Deus, porque tendo recebido o Espírito de Cristo, a vida do Eterno que Jesus trouxe ao mundo, em nós também a carta de identidade é este tipo de mãos, mãos que só agem por amor. Os discípulos, quando viram esta identidade do ressuscitado, alegraram-se em verem o Senhor. Esta alegria nasce da harmonia com a própria identidade de homem que vive de acordo com o plano de Deus. A tristeza, de fato, surge do pensamento de que o dom da vida que se viu realizado em Jesus foi um fracasso. A alegria nasce da descoberta que o amor vivido não foi cancelado, permanece em cada obra de amor. Depois diz o ressuscitado: Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vimos esses discípulos que por medo estão fechados em casa. Agora o ressuscitado convida-os a sair, para não terem medo. Envia-os para o mundo. E para que os envia? Envia os discípulos para mostrar ao mundo as suas mãos, que devem ser como as suas. Envia os discípulos para fazer no mundo uma proposta de mãos diferentes, mãos que se empenham pela vida, não pela morte, mãos
que não cometem violência, mas que constroem um mundo de paz. A Igreja existe para tornar presente e visível as mãos do Senhor, para realizar as suas obras, para concluir o novo mundo que Ele iniciou. O mundo tem o direito de ver nas nossas obras, no trabalho das nossas mãos, as obras das mãos de Jesus. Como que Jesus realizou estas obras? Como é que suas mãos se moveram assim? Só por amor. Porque ele foi movido pelo Espírito. E este Espírito, no dia de Páscoa, ele comunicou à comunidade de seus discípulos. Il verbo che viene impiegato dall'Evangelista Giovanni è O verbo empregado pelo evangelista João é: ele soprou sobre eles. É um verbo muito raro. Ocorre no Antigo Testamento apenas 2 vezes. Uma vez é quando o homem foi criado, Deus soprou sobre eles. E depois, recorrente outra vez no livro de Ezequiel, quando este sopro dá vida aos ossos estéreis que estão espalhados na planície. No Novo Testamento, só aqui se repete este verbo, que agora compreendemos o significado que o evangelista quer dar a este sopro do ressuscitado. É o homem novo que é criado pelo dom do Espírito desta filiação divina. mancava Tommaso. Faltava Tomé. 8 dias depois, isto é, no dia do Senhor, no domingo, quando a comunidade se reúne, ele também está lá. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não ver em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. non crederò. Vediamo la figura di Tommaso allora. Vejamos então a figura de Tomé. Quando ele é apresentado, o evangelista acrescenta sempre o seu apelido, Dídimo, que significa gêmeo. Esta é a 3ª vez que aparece no Evangelho segundo João, e aparece sempre como gêmeo, o gêmeo de alguém, que o evangelista tanto insiste, gêmeo de cada discípulo. Agora queremos compreender por que somos gêmeos deste Tomé, que tem dificuldade em aceitar o ressuscitado. Somos gêmeos dele porque nos parecemos com ele. Mas gostaria de esclarecer desde já que Tomé se distanciou da comunidade de discípulos, mas não é um gêmeo daqueles que abandonaram a igreja e partem desprezando os outros porque se sente ele o verdadeiro discípulo e se sente superior. Tomé não é um gêmeo daqueles que estão escandalizados pelo que está acontecendo na comunidade cristã, que abraçam o ateísmo ou escolhem outra religião. Tomé não desistiu de tudo para seguir o seu próprio caminho. Manteve uma ligação com aqueles que partilharam com ele a escolha de seguir o Mestre. De fato, 8 dias depois, encontramo-lo novamente com a comunidade. Ele é o gêmeo daqueles que sofrem, daqueles que estão amargurados em certos momentos da existência e da experiência eclesial e que deixam esta comunidade por um momento. Talvez porque não compreendem certas escolhas. Pensemos nos catequistas que durante 20 anos se empenham no anúncio do Evangelho, dedicaram tempo, energia e tem um momento de desânimo e desilusão. Sejamos claros com alguns exemplos. Algumas pessoas ainda hoje deixam a igreja por causa dos escândalos que surgem entre os discípulos e que têm consequências devastadoras, ou aqueles que estão desapontados com uma estrutura eclesial rígida, centralizada. Se ele se afasta desprezando esta igreja com as suas limitações, ele não é um gêmeo de Tomé. Ele segue o seu próprio caminho. O gêmeo de Tomé é aquele que tem um momento de dificuldade,
mas que depois regressa à comunidade, porque sabe que há alguém lá. Descobrirá mais tarde quem? O ressuscitado que mantém esta comunidade unida e que com esta comunidade leva adiante o seu plano de mundo. Os discípulos, os 10, já tinham visto o ressuscitado e estavam dizendo a Tomé. É bonito o verbo original. Não é disseram a Tomé, mas estavam dizendo a Tomé. Por isso é uma ação contínua. Estavam tentando de convencê-lo. Nós vimos. Estavam contando a experiência deles. Tomé é aquele que teria desejado um outro tipo de prova, aquela racional, verificável. E este é o nosso gêmeo, porque também nós gostaríamos de ver provas da ressurreição de Cristo. Não são possíveis, porque se trata de experiências que não dizem respeito ao nosso mundo, mas ao mundo de Deus. O ressuscitado só pode ser visto e encontrado na comunidade de discípulos reunidos no dia do Senhor. Ouçamos como o evangelista nos conta a experiência pascal de Tomé no dia do Senhor. Nel giorno del Signore. 8 giorni dopo, 8 dias depois, os discípulos estavam de novo em casa e Tomé também estavam com eles. Jesus veio, a porta fechada, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha para as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E já não sejas um descrente, mas um crente. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que, embora não tenham visto, acreditarão. pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù, Muitos outros sinais Jesus fez na presença dos seus discípulos, mas estes não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acredites que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, possas ter a vida em seu nome. Otto giorni dopo, 8 dias depois, Tomé também está presente com os discípulos. A alusão é ao domingo. Jesus está, no dia do Senhor, no meio dos discípulos, e apresenta-se com as mesmas palavras: a paz esteja convosco. É a saudação que ouvimos no dia do Senhor, pronunciada por aquele que preside a celebração eucarística: a paz esteja convosco. É a saudação que o ressuscitado dirige aos discípulos, é dirigida aos 10 discípulos e agora a Tomé. Os discípulos abandonaram-no, até o negaram, mas o ressuscitado não repreende, doa sempre a sua paz, mesmo quando no dia do Senhor nos apresentamos com todas as nossas fraquezas, não recebemos qualquer repreensão. A saudação é sempre: a paz que vos dou. Depois recorre a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha para as minhas mãos e estende a tua mão e coloca no meu lado. Não é uma censura dirigida a Tomé. Jesus cumpre o desejo que Tomé tinha, a de tocar, de ver as suas mãos e a ferida que deixou o seu lado aberto. É o convite a Tomé para manter sempre o seu olhar fixo naquelas mãos e naquele lado. É exatamente o convite que nos é feito no dia do Senhor, para contemplar aquelas mãos e aquele lado. Porque se tivermos sempre diante dos nossos olhos o que aquelas mãos fizeram, que só construíram o amor, quando saímos da igreja, durante a semana, teremos sempre em mente a tarefa que o ressuscitado nos deu, a de mostrar a todo mundo as suas mãos nas nossas mãos. come
possiamo guardare quelle mani Como podemos olhar para essas mãos? Como podemos manter os nossos olhos fixos naquele lado que deu todo o seu sangue, ou seja, toda a sua vida? É-nos apresentado na Eucaristia, no pão eucarístico. Jesus, quando ressurgiu, quis apresentar num sinal toda a sua história de vida doada. Representou-a no pão. Fiz-me pão de vida, dei-me todo como alimento de vida. Aí somos convidados no dia do Senhor a fazer exatamente o que Tomé queria fazer, a olhar para essas mãos e a contemplar esse lado. Tomé faz da sua profissão de fé a mais bela que encontramos. Aquele que tinha sido apresentado como alguém que lutou para acreditar. É nos seus lábios que se coloca a mais bela das profissões de fé. Meu Senhor e meu Deus. che è messa la più bella delle professioni di fede, mio Signore e mio Dio.